noite a todos, a graça e paz, amém. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Eu convido os irmãos a abrirem comigo lá em Salmos 96, do versículo 1 em diante. Salmos 96. Você que foi encontrando, se coloque de pé para a gente estar lendo junto esses salmos. Salmos 96, do versículo 1 em diante. E diz assim o salmista: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor. Bendiga o seu santo nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Dei ao Senhor, ó famílias dos povos. Dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Amém. Há alguns salmos na Bíblia, assim como no livro de Isaías também, que declara que nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Talvez você deve ter pensado, cantar um cântico novo é tirar um novo louvor, entoar uma nova melodia, mudar às vezes a liturgia do culto, mas no contexto bíblico não é sobre isso que está falando. Não é trazer uma nova canção, não é fazer um culto diferente, mas é uma expressão sincera de gratidão do nosso coração, de uma experiência vivida com Deus. É quando você acorda pela manhã e a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Cante ao Senhor um cântico novo. É quando você está acordado, você está andando e de repente você é surpreendido por uma fatalidade, e você está ali naquele meio, você não pode mudar as circunstâncias, e Deus muda. Cante a Ele um cântico novo. É quando você está no meio de um caos, e você fala: Senhor, somente o Senhor para me tirar desse caos, porque eu entrei num buraco que eu não consigo mais sair, e Deus te tira daquele buraco. Cante a Ele um cântico novo. É quando você vai ao médico, e o médico te dá um diagnóstico, você é diagnosticado por uma enfermidade que não tem cura, e de repente Deus faz um milagre na sua vida. Cante a Ele um cântico novo. É isso que o salmista está dizendo. Cante ao Senhor um cântico novo. Cantar um cântico novo significa reconhecer a constância de Deus em cuidar de cada um de nós. Deus cuida, amados. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto nós dormimos. Enquanto nós estamos descansando, Deus está cuidando de nós. E é isso que nós queremos declarar através desse louvor. Cantar a Ele um cântico novo, porque Ele é digno. Adore ao Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor.
ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Incomparáveis são a sua promessa para a tua igreja, Senhor. Aleluias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Incomparáveis, Senhor, são as suas promessas para mim, para nós, para a tua igreja, Senhor, porque o Senhor é fiel à sua palavra, Senhor, e nós queremos, ó Pai, continuar declarando que digno é o Senhor, e graças nós te damos, ó Pai, pelo alto preço que foi pago naquela cruz, Senhor. Aleluias. Continua recebendo a nossa adoração, nosso louvor, Senhor. Aleluias. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor. Aleluias. Em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare, declare. Digno é o Senhor, soberano está, soberano Criador, sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cantavos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
de Deus morreu por mim. Ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. De Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Declara, Ele é digno. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Sim, Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Toda honra seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Toda a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos pertence a Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, continuar te adorando em espírito e em verdade, Senhor. E entregando a Ti neste momento, Senhor. Fazendo dos nossos dízimos e das nossas ofertas um momento de adoração, Senhor. Mas acima dos dízimos das ofertas que serão colocadas no gasofilácio, Senhor, que a maior oferta nessa noite seja nossas próprias vidas no Teu altar, Senhor. Que nós possamos todos os dias, Senhor, oferecer as nossas vidas em sacrifícios vivos diante do Teu altar, Senhor. Porque a Sua palavra nos diz que sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração contrito e quebrantado na Sua presença. Esse jamais o Senhor despreza. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua recebendo, Senhor, nossa adoração nessa noite. Receba também, Senhor, os dízimos e as ofertas que serão colocadas nesse gasofilácio. Aleluias.
Aleluias. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Adora o Senhor. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele é Deus conosco, que sempre perto está. Aleluia. Sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nós te damos graças, Senhor. Conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Surgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia.
glórias a teu santo nome. Amados, permaneça com seus olhos fechados por um momento e não permite que nada tire a sua atenção. Amados, eu não sei vocês, mas às vezes eu me apego tão entristecido, às vezes pelas notícias que chegam até mim, pelas notícias que muitas das vezes a gente vê sobre o nosso país, sobre os governantes, sobre aquilo que está acontecendo sobre a nossa nação e até mesmo sobre aquilo que está acontecendo no mundo. E às vezes nós oramos, nós clamamos, nós dizemos: Senhor, até quando? Até quando nós iremos ver o direito do órfão, o direito da viúva sendo aviltado? Até quando nós seremos enganados pelos governantes ou até mesmo pelas autoridades que foram estabelecidas sobre nós? Até quando, Senhor, nós iremos clamar e parece que nada acontece? Meus amados, as nossas vidas, elas não são guiadas pelas notícias. As nossas vidas, elas não são guiadas pelas mudanças climáticas. As nossas vidas, elas não são mudadas até mesmo quando muda o presidente, o governante, o prefeito, ou até mesmo o candidato que você mais tem afinidade. Mas saiba, meus amados, que sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Um dia o leão de Judá voltará para governar as nações em amor. E as nossas vidas estão sobre o domínio de Jesus Cristo. É sobre o senhorio de Jesus, do qual nós confiamos. Tudo que temos, tudo que somos, as nossas vidas pertencem a Ele. Nós não somos guiados até mesmo por uma religião. Nós não somos guiados por uma ideologia. Nós não somos guiados por uma bandeira. Nós somos guiados pelo sangue do Cordeiro. É Ele quem nos guia, e é Ele que voltará para julgar as nações em amor. E nós queremos declarar, através desse louvor, sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Aleluia. Continua recebendo a nossa adoração, Senhor. Aleluias. Aleluias. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, e voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está em nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está em nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está em nosso Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluias. Continua ministrando aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, deixar os nossos ouvidos sensíveis nessa hora, para que o Teu Espírito ministre, Senhor, em cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Aleluias. Os amados podem tomar seus assentos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Que se abram os céus, né? Que o Teu reino venha, Senhor. Nós deveríamos estar clamando a Deus e pedindo ao Senhor
isso em todo tempo, em todo lugar, enquanto nós estivermos neste mundo. Porque um dia nós não estaremos mais aqui. Jesus voltará para nos buscar. Aí o reino de Deus chegará, viu, amados? Guarda isso no seu coração. Eu queria ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Se você encontrar, por favor, coloque-se em pé. Atos, capítulo 16, versículo 6 ao 10. Em reverência à palavra do Senhor, a gente às vezes pede o pessoal ficar em pé, mas é em reverência à palavra daquele que tem todo o poder. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a tua palavra viva e poderosa, que o Senhor estará nos alimentando nesta noite, Pai. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nossas vidas. Em o nome de Jesus nós possamos, Senhor, ter o nosso coração disposto para receber a tua palavra pelo teu Espírito Santo e sair daqui, Senhor, alimentados por ela. Senhor, como uma revelação poderosa do teu Espírito, que é a tua palavra, que traz a revelação, Senhor, da tua vontade soberana. Nós oramos e nós te agradecemos. Que não seja, Senhor, nós, mas o teu Espírito, que esteja falando, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós esperamos alguma coisa, que alguma coisa aconteça com a nossa vida, alguma coisa sobrenatural, que não é natural, não é aquela coisa que nós nos alegramos e tal, nos sentimos alguma coisa em nosso coração. É algo muito maior do que isso. É algo que está na profundeza dos céus, está vindo da parte de Deus, e isso que vem da parte de Deus nos testifica com o nosso espírito que o Espírito Santo de Deus está nos dando a direção para nossas vidas. Isso é o que nós deveríamos estar esperando. Aqueles que creram em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, têm que esperar alguma coisa sobrenatural, alguma coisa verdadeiramente grandiosa para a sua vida. E é grande, viu, amados? A revelação do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus ao nosso coração, é alguma coisa que nos leva para um lugar completamente novo, do qual nunca nós entramos. Todas as vezes que a palavra do Senhor se revela ao nosso coração, é como se nós adentrássemos um lugar que nunca tivemos antes.
E é disso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar de sonhos e visões. Sonhos e visões. Aqui nós vemos alguma coisa com este apóstolo, o apóstolo Paulo, né? Que ele sempre foi guiado, foi dirigido pela vontade de Deus, pela revelação de Deus para a sua vida. E aqui nós vemos no versículo 1 que ele já começa percorrendo a região da Frígia e Gálata. Eu estava olhando no mapa, amados, ele fez um trajeto bastante grande, buscando pregar na Ásia. A Ásia aqui era o lugar em que os romanos tinham a sua base, tinham o seu domínio, e ele queria pregar lá. É interessante como que o Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós queremos uma coisa e ele diz: não, isso não, eu quero que você faça outra coisa agora. Olha bem para vocês verem. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não só dá autorização, ele impede também. Ele impede também ação das quais muitas vezes nós desejamos fazer pela nossa vontade, por aquilo que nós desejamos, que nós queremos. Então diz assim, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Mas como que o Espírito Santo proíbe alguém de pregar a palavra? Aqui proibiu. Na Ásia, por quê? Porque Deus tinha algo para fazer em outro lugar. Deus tinha alguma coisa muito maior para fazer em outra região. Nós vemos aqui que Paulo, aí diz assim que, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Novamente, o Espírito de Jesus. Aqui o Espírito de Jesus pode ter vindo com uma profecia, com uma visão, com um outro sonho, não sei. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. A noite sobreveio a Paulo e eles continuaram navegando. Eles estavam indo de cidade em cidade, querendo saber o que Deus queria que eles fizessem. Eles continuavam a sua viagem. E diz que a noite sobreveio, em Troade, a noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um pedido de socorro. Deus já de antemão já sabia que aquela região da Macedônia estava pedindo socorro espiritual. Alguma coisa muito forte, terrível estava acontecendo ali. E Deus queria que a solução viesse, mas Ele faz através dos seus servos, daqueles que ouvem o Espírito Santo, aqueles que atendem a mensagem do Espírito Santo com visões, com sonhos, com revelações. Mas isso acabou, né? Porque aqui era a igreja primitiva, então dizem as pessoas por aí. Não, viu, amados? Quantas vezes você está num beco sem saída, você tem buscado a Deus, tem clamado ao Senhor por alguma solução, por alguma saída, e você tem recebido no teu coração a mensagem, a revelação. Muitas vezes o Espírito Santo no nosso coração, ele chega e coloca uma solução. Isso acontece com todos aqueles que andam com Jesus Cristo, no Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é este que nos dá direção, que nós não precisamos nos preocupar com a nossa caminhada, porque Ele nos guia, Ele nos leva.
Ele nos leva, amados. Ele te leva. Creia nisso em nome de Jesus e busque a presença dele. Porque você vai ser guiado, você vai ser dirigido. Quando você menos esperar, você vai no poder do Espírito, vivendo, agindo, trabalhando, vivendo e lutando. E você de repente descobre que as coisas começam a dar certo. Aí você chega e diz assim: puxa vida, que coisa boa. Mas não é mesmo? Quando as coisas começam a dar certo. Quando nós começamos muitas vezes até levar uns puxãozinhos de orelha, né? Uma correção de Deus. Deus começa então a mudar a nossa visão. Ele quer nos acordar, quer nos despertar para alguma coisa que Ele quer fazer. Ele quer nos chamar a atenção e diz assim: olha aqui, eu estou te mostrando algo do qual eu quero que você faça. E então essa questão mostra uma pessoa que é orientada pelo Espírito Santo. Acontece exatamente assim. Se você é orientado pelo Espírito Santo, é isso que vai acontecer. Enquanto as pessoas que não conhecem a Jesus são orientadas por um monte de coisa. Ela precisa tomar uma decisão na vida dela, ela procura o horóscopo. Quantas pessoas, eu conheci várias pessoas que acreditavam fielmente na mensagem que o horóscopo dava naquele dia para ela. E às vezes ela precisava tomar uma decisão na vida dela, ela ia procurar saber no horóscopo o que ela tinha que fazer. Outros buscam em pessoas, em adivinhos. Pessoas que adivinham, né? Puxa vida, lá tem um homem lá, tem uma mulher lá, eu vou lá procurar porque eu estou num problema. Aí chega e conta todo o seu problema para aquela pessoa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus usa pessoas para nos dar direção, usa. Só que nós não precisamos contar a direção que nós deveríamos tomar, o problema que nós estamos passando. Porque Deus revela ao coração daqueles que servem, que são orientados pelo Espírito Santo, revela a vida, o que aquela pessoa foi fazer ali, o que aquela pessoa veio fazer ali. Nós tivemos essa experiência com uma pessoa que nunca nos viu. Nunca não conheceu a gente. Ela foi usada para escrever uma carta para nós, para Solange, e ela no trecho da carta ela começa assim: Palavra do Senhor, como título. E ela começa então ali dizer coisas das quais aquela mulher não sabia. Ela não sabia. E no nome do Senhor, amados. Percebe? Nós começamos a falar em nome do Senhor, como os profetas do Velho Testamento que dizia: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas espera aí, isso é para os profetas? Não, amados. Hoje nós estamos no novo pacto, na nova aliança. Hoje a cada um de nós o Espírito Santo não é dado por medida. Ele é dado na medida que nós buscamos. Na medida em que nós buscamos a presença de Deus, então Ele derrama do seu Espírito para que nós possamos ser usados por Deus como instrumentos nas mãos do Espírito Santo para guiar pessoas. É interessante que hoje cedo nós tivemos aqui uma como é que chama? Como? Uma dinâmica. Tinha a ver com isso. Em ser guiado por alguém de Deus. Por alguém que tinha os olhos abertos. Porque eram duas pessoas, duplas, né? Um ia com um pano no olho e o outro ia guiando amarrado às pernas. E a gente ia guiando
aquele outro. E é interessante uma coisa, ali naquela dinâmica, quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, parece a palavra que o Senhor me deu para trazer à noite para a igreja. Eu nem falei nada com os irmãos, mas a questão das pessoas que são usadas pelo Espírito para nos guiar, para chegar e nos ajudar a caminhada, para nos ajudar. E somente essas pessoas que são orientadas pelo Espírito Santo pode ajudar alguém que está à beira do abismo, que muitas vezes está se afundando. E Deus pega e levanta essa pessoa que é orientada pelo Espírito Santo para levar esta mensagem àquele que está à beira do abismo. Ou aquela pessoa que está à beira do abismo, que está para cair. E é interessante, amados, que as pessoas que são espirituais, elas procuram ouvir a voz de Deus. Ela não vai procurar adivinhos, não vai procurar em horóscopo, em coisas extras. Vai procurar a direção e vai procurar ouvir a Deus. Muitas vezes através da palavra. Eu não sei quanto a você, mas eu já fui muitas vezes. Aliás, quase sempre o Espírito Santo me leva para a palavra e guia as minhas decisões pela palavra. E Ele guia qualquer um, não sou especial. Nós somos iguais perante Deus. Ele não dá somente a mim, Ele dá a todos aqueles que verdadeiramente crê que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Aqueles que creem que a palavra de Deus, que não desejam, não querem distorcer a vontade de Deus, e diz muitas vezes, fala, puxa vida, isso aqui, o Deus falou isso comigo, ou eu li isso na palavra, mas isso aqui não é para mim. Isso é para o Zé, é para Maria, mas isso aqui não é para mim. Porque aquela palavra muitas vezes está dizendo assim, pare com isso, não vá, e aí então nós vemos pela palavra que é, lá em Timóteo diz que a palavra é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. Os irmãos sabem o que isso significa? Divinamente inspirada? Inspiração. Os irmãos sabem o que é? Olha. Divinamente inspirada por Deus. Porque quando Ele inspira a palavra que vem para nós, quando Ele nos dá a mensagem, Ele fala conosco, Ele mostra o caminho, Ele mostra a direção que precisamos tomar. E através de sonhos e visões, é interessante que em Atos, isso vem, através de sonhos e visões, isso volta lá em Atos capítulo 2, versículo 17. É a versão fiel, viu? Essa é a versão fiel. Ou não. Que é sonhos e visões. Olha, presta atenção, amados. Lá em Atos capítulo 2, versículo 7, era o começo da igreja. E no começo da igreja, aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, estavam aprendendo a colocar em prática o que o Espírito Santo havia falado lá no Velho Testamento. E olha bem o que diz lá em Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, que são os dias do Novo Testamento, são os dias atuais, os dias que quando Jesus vem e morre naquela cruz e ressuscita ao terceiro dia, a partir daquele momento são os últimos dias. Os últimos dias começam ali. Muitas pessoas ficam dizendo, nós estamos nos últimos dias. Nós já estamos já faz tempo.
O Espírito Santo está trabalhando com a igreja de Cristo, está levando a palavra do Senhor ao coração dos perdidos, para que eles conheçam aquele que pode salvar as suas almas. Por isso que já estamos vivendo os últimos dias, já faz muito tempo. Então diz assim, olha: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Todo mundo vai receber algum tipo de revelação de Deus. É só estar na posição. Só estar pronto com o seu coração verdadeiramente disposto a se alimentar da palavra do Senhor, a se alimentar da mensagem do Evangelho de Cristo. Basta isso. Então todos nós está disponível para todos nós esta revelação. Diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Aqui fala quando sonharão os vossos velhos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Os velhos salvos em Cristo Jesus terão sonhos. Não vai morrer os sonhos deles por serem velhos, mas vai se manter mais vivo do que nunca, por causa da experiência vivida, daquilo que ele já viu, daquilo que ele já viveu. Por isso que a Bíblia fala tanto para a gente respeitar, né, as cãs, né? Cãs é cabelo branco, que eu não tenho, graças a Deus. Cãs é cabelo branco, viu, amados? Para respeitar as cãs por causa da experiência. Mas quando está falando respeitar as cãs, é para que respeite as cãs dos salvos, daqueles que verdadeiramente conheceram a Jesus. Cãs é sinal de sabedoria, de acúmulo de sabedoria. Então, pelo menos deveria ser assim, porque quando dá para ser também virado no avesso, só a misericórdia do Senhor. O que pode acontecer depois disso? Depois que nós começamos a buscar a direção de Deus, buscar a direção do Espírito Santo, buscar os sonhos e visões, buscar as revelações da palavra do Senhor. Olha bem o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. É da Ara mesmo, viu, Rafael? Daí, olha bem esse texto para vocês verem. Daí os pensamentos dos homens, quando eles buscam, das mulheres também, dos jovens também, das crianças também, dos adolescentes também, são purificados da impureza, do erro, do que trouxe, do erro. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Armas, amados, a arma para lutar, a arma não é feita para guardar dentro do guarda-roupa, no criado mudo. Ela é feita para lutar, para guerrear. Quando diz armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Os irmãos sabem o que significa isso? Destruir fortalezas? Destruir aquilo que resiste o evangelho de avançar. As fortalezas trabalham para coibir, para bloquear o progresso do evangelho neste mundo. E ele vai usar você para fazer isso. Ele vai usar você não somente para isso. Ele vai usar você para amar uma pessoa que precisa ser amada.
Ele vai usar você para entrar no hospital, uma pessoa que muitas vezes não tem nem parente, de você chegar e o Espírito Santo vai te levar lá e colocar você do lado de uma cama, onde aquela pessoa não tem ninguém para chegar e dar uma palavra. E você de repente é levado pelo Espírito Santo para chegar lá e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? O que eu digo, Senhor? Você vai ser levado para uma família que está muitas vezes faminta, precisando de alimento físico. E o Espírito Santo vai dizer: divida o que você tem com eles. Não diz? Diz. Por causa do amor de Deus que é derramado no coração daqueles que são orientados pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado no coração dos que são orientados pelo Espírito Santo do Senhor. Olha bem o que, continuando aqui, diz: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, amado, é tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, que é um outro Evangelho, é uma distorção do Evangelho. Que diz: não, isso aí está escrito, mas não é para a gente viver desse jeito. É para a gente viver, pode viver do jeito que quiser, que tudo bem. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sofismas, então, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que coíbe alguém de chegar ao conhecimento do Evangelho de Cristo. E levando cativo, preste atenção nisso que é muito importante, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E nos ensina a obedecer a Cristo. Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Preste atenção, nós não temos que fazer nada aqui. Aqui, na verdade, o Espírito Santo é que vai estar trabalhando em nós e nos levando a vencer essa batalha. Isso aqui, amados, é uma guerra. É uma das batalhas que nós vamos ter que enfrentar. Porque a palavra do Senhor diz que nossa carne milita contra o Espírito com letra minúscula. O Espírito humano. Nossa carne milita contra o Espírito, nosso Espírito milita contra a carne. Porque o que o nosso Espírito quer fazer? Ele quer ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa carne não, ela quer ter comunhão com o espírito maligno do capeta. Essa que é a questão. Ele quer que você seja cruel, seja terrível, seja mau, de índole má. E nunca amar incondicionalmente. Amar aqueles que não merecem ser amados. Às vezes a gente diz: puxa vida, mas como é que eu vou amar aquela pessoa? Meu Deus, aquilo lá não dá. Não dá para amar aquela pessoa. Imagina, o Espírito Santo, ele arruma um lugar no teu coração, onde você pega um pouquinho do amor que está no teu coração e ele liga você àquela pessoa que é impossível de ser amada. Que muitas vezes você diz: puxa vida, essa não dá. Essa pessoa não dá. Pois é exatamente esse. Esse é meu inimigo. Pois é. Ame os vossos inimigos. Inimigos, amados. Nem é pessoa que faz alguma coisa diferente de você. Porque às vezes nós odiamos pessoas que fazem coisa diferente de nós. Não faz igual a gente. Então muitas vezes a gente tem essa tendência. E a palavra do Senhor diz que há uma renovação na nossa mente. O relacionamento com o Espírito Santo, através de sonhos, visões e revelações, vai nos fazendo uma renovação da nossa mente. Começa a renovar a nossa mente. Olha bem o que está escrito em Romanos 12:2. Romanos 12:2. O que diz lá?
a uma renovação de mente. O irmão sabe o que é mente? Mente é tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos. Sentimos bem ou mal, não importa. Mas tudo aquilo que nós sentimos, tudo isso vem da mente nossa, dos valores que nós damos mentalmente. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século. Este século, amados, não são 100 anos, tá? Aqui é só uma referência deste tempo, tá? Eu fui ver a etimologia desta palavra século. Ela pode ser considerada como tempo também, e nesse caso específico do grego foi traduzido como século, mas este tempo pode ser chamado não vos conformeis com este tempo, ou seja, esse tempo que você está vivendo, esse tempo que você está aqui agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, né? Não é verdade? Eu acho incrível isso aqui. É bom demais, gente. Por que a gente complica tanto e se afasta exatamente de confiar nisso, no que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Por que a gente quer lutar contra? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você sabe de uma coisa? Quando nós nos transformamos, recebemos a renovação da nossa mente, nós ficamos com a mente parecida com a mente de Cristo. Pronto, chegamos lá. A mente de Jesus, ela é amável. Ela é perdoável, perdoa todas as coisas, desde que a pessoa chegue e peça. Desde que a pessoa chega e apresenta para Ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Ele nos perdoa. E diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos sabem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nós lemos aqui neste texto no início. É ouvir a voz do Espírito Santo, receber a revelação do Espírito Santo de Deus e dizer: sim, Senhor. Muitas vezes contrária à nossa vontade. Ah, mas eu tenho naquele lugar lá tanta pessoa que eu amo, da minha família e tal, e o Espírito Santo diz assim: não, eu não quero que você vá lá, eu quero que você está querendo ir para o norte, eu vou te mandar para o sul. Porque lá é que eu quero você. E às vezes desejamos a salvação para os nossos familiares, mas não queremos ouvir quando Deus chega e diz assim: não é hora do teu familiar agora. Agora é hora de você levar a mensagem para aqueles corações que eu quero salvar, que eu quero ver transformado, para mentes que desejam, que querem ser transformadas. Portanto, amados, eu deixo aqui essa palavra. É importante que nós estejamos atentos, né? A mensagem do Espírito Santo para a nossa vida. E vou dizer uma coisa para os irmãos: não tem nada pesado, não é difícil ouvir o Espírito Santo. E muitas vezes você pode dizer assim: ah, não, mas o Espírito Santo quer uma pessoa boa, eu sou ruim. Ele pode transformar você numa pessoa adequada para receber a revelação, os sonhos, visões do Senhor para a tua vida. Basta você desejar e querer e buscar. Basta querer. Seremos transformados. É interessante que esse texto: não vos conformeis com este século,
Os irmãos sabem o que é conformar? É de forma mesmo. É de forma. Tomar a forma de, ou a forma, né? Você faz um bolo com redondinho, assim não vai sair um bolo quadrado, vai sair redondinho daquele jeito. E aqui ele diz assim: não vos conformeis com este século, não tome a forma deste século. Não se encaixe nesta forma, porque você vai ficar parecido com este século. Mas transformai-vos. É maior do que conformar, é ser transformado pela renovação da nossa mente. Só queria deixar para os irmãos o seguinte, só um lembrete. Quando o Espírito Santo do Senhor fala com você, a mensagem é muito clara. Ele não confunde você. Se tem confusão, não é dele. Tá? Se vem com confusão, para o que você está fazendo e vai buscar. O Espírito Santo fala assim: Senhor, me mostra para mim o que negócio é esse. Está esquisito? Então, quando o Espírito Santo falar com você, é muito clara a mensagem. Primeira coisa que vai acontecer, vai acalmar o teu coração. Vai deixar o teu coração tranquilo, sereno, para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Coloque-se em pé, por favor. Eu queria agradecer a presença do Wellington. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando quiser adorar o Senhor conosco, essas portas sempre estarão abertas para os que desejam adorar a Deus. Amém? E eu queria só avisar os irmãos antes da gente orar que sábado nós teremos a ceia do Senhor. Amém? É um momento bastante especial, viu, amados? Às vezes a pessoa chega e diz assim: ah, mas é tudo igual. Não é, não. Tem algo que Deus preparou para nós em cada culto de ceia do Senhor. Está aqui. Está aqui anotado. Nós vamos orar pela nossa irmã Eliane Ribeiro. E a irmã Eliane, ela vai ter que fazer uma outra cirurgia. Foi bastante agressiva a cirurgia que ela fez, mas ela já está quase cicatrizada a cirurgia que ela fez e está para fazer uma outra cirurgia. Então, amados, vamos orar. A palavra do Senhor diz para nós tomarmos, ajudar a levar as cargas uns dos outros. E nem sempre a gente vai poder ser operado no lugar dela. Ou seja, vai ser impossível isso. Mas nós podemos estar orando. Amém? Podemos estar orando e apresentando ao Senhor a vida dela. Porque já foi bastante traumatizante a recuperação dela desta última cirurgia. Mas vamos colocar a vida da nossa irmã Eliane Ribeiro e da irmã Suelena, que está com um resfriado muito forte. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença. Que esta palavra desta noite, Senhor, venha, Senhor, calar fundo no nosso coração, ao ponto de não sair de lá. Venha ser, meu Deus, carimbada ali mesmo, de uma forma que não saia do nosso coração. Que nós possamos essa semana ter uma experiência
real contigo, de buscar a tua face, de ouvir a tua voz, de, Senhor, de receber sonhos, visões, revelação do Senhor para nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, venha falar conosco esta semana, nos preparando para alguma coisa que o Senhor quer fazer conosco. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos poderosas. Senhor, a vida de cada irmão que está aqui nesta noite, cada visitante que está conosco nesta noite, cada vida, Pai amado, que está, Senhor, diante da Tua palavra nesta noite. Que a Tua palavra venha, meu Deus, alimentar os nossos corações e nossas vidas, e nós possamos, meu Deus, ouvir e guardar essa mensagem em nossos corações e nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai, pela vida de cada um, no nome de Jesus. E apresentamos também, meu Deus, a irmã Eliane Ribeiro. Senhor, toma em Tuas mãos poderosas a vida da Tua filha, Pai. Guarda ela embaixo da Tua mão poderosa, em o nome de Jesus. Senhor, a irmã Suelena que está com o resfriado, que o Senhor possa ali visitar a Tua filha, Senhor, e dar a ela, meu Pai, a cura e a restauração que ela tanto necessita, Pai. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, desperta a Tua igreja. Levanta, Senhor, uma igreja verdadeiramente envolvida com a Tua palavra, uma igreja, Senhor, saudável através da Tua palavra, uma igreja, Senhor, que não busque coisas extras para o Evangelho, mas uma igreja, Senhor, que busque sim a revelação, que busque, Senhor, a mensagem do Teu Espírito para as suas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta, meu Deus, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, Senhor, cambaleantes pelo caminho, aqueles que já estão assentados à beira do caminho, aqueles, meu Deus, que não têm convicção, Senhor, da sua salvação, aqueles que não conheceram verdadeiramente o Senhor, que o Senhor possa se revelar a cada um deles, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e trazer este povo para diante da Tua presença. Nós oramos a Ti e nós Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa a nossa comunidade de Bela Vista, Senhor, os governantes desta cidade, todos os que exercem alguma autoridade, Pai, que o Senhor gere no coração desses líderes, Senhor, o temor do Teu nome, para que eles venham, Senhor, fazer o bem para o seu semelhante. Nós oramos a Ti, Senhor, quebra, meu Pai, toda a corrupção em nosso meio, tudo aquilo, Senhor, que tem levado os homens, Senhor, a tomar, a pegar aquilo que não lhes pertence por direito, mas que haja justiça em nossa comunidade, para que o Teu nome seja honrado aqui, para que o Teu nome seja glorificado aqui em Bela Vista, para que todas as famílias, meu Deus, tenham exemplos, meu Pai, para viverem nesta cidade e buscar, Senhor, aquilo que é justo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os pais, Senhor, os filhos, Senhor, toma em Tuas mãos poderosas. Abençoa nossos jovens que estão sendo, meu Deus, enganados pelos espíritos malignos de trevas. Tenha misericórdia, Senhor, e guarda-os embaixo das Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças desta igreja, Pai. Toma em Tuas mãos, guarda-os embaixo das Tuas mãos, Senhor, e que essas pessoinhas, meu Pai, possam crescer com sabedoria, com entendimento da Tua palavra viva e poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos. Agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu, agradecemos, meu Deus, porque esta palavra, ela é Tua, ela não é de ninguém aqui, Pai, mas é para nós, é para nos despertar, é para que nós venhamos a levantar a nossa cabeça e olhar para de onde vem a nossa redenção. Nós oramos e nós Te agradecemos
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a revelação do Espírito Santo do Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém.